Diz o ditado que não adianta chorar o leite derramado. Eduardo Leite disputou, é um trocadilho, né? Eduardo Leite disputou a prévia do PSDB e perdeu, né? Enfim, perdeu lá a prévia, né? A pior coisa, Eduardo Leite pode ter, já tem, enfim, uma brilhante carreira política, quer dizer, alguém que já é falado nacionalmente, não na opinião pública, mas na elite política, na elite nacional, alguém que já é falado nacionalmente, sendo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vem sendo já há muitos anos um estado que tem ficado meio no segundo plano, enfim, no ostracismo da política nacional. E ele conseguiu, numa certa medida, reverter isso. Então, até agora, ele foi muito bem e pode ir mais, pode ter uma carreira. Agora, se ele sai do PSDB, eu acho que isso daí pode ser uma espécie de... enfim, olha, algo muito grave, né? Porque a pior coisa que existe na política é a traição. Não é qualquer traição, tá? É a traição ao grupo. Né? O secretário-geral do... Perdão, o tesoureiro do PSDB, César Gontijo, já declarou, olha, nós gastamos 10 milhões para realizar as prévias, demos para Eduardo Leite fazer campanha 1 milhão e 200 mil reais. Quer dizer, ele está simplesmente dizendo, não seja traidor. O que é a traição ao grupo? Exemplo, né, religiões. Né? Você tem religião islâmica, o Alcorão. O Alcorão, ele não tem nada no Alcorão que diga que pessoas de outra religião, judaísmo, cristianismo, devam ser perseguidas. Não existe no Alcorão. Agora, existe no Alcorão a pena de morte para aquele que abandona a religião islâmica. Né? Porque é o apóstata. Ele traiu o grupo. Né? É inaceitável trair o grupo. Né? Não é uma traição, você é de um grupo. Você é de um grupo, você vem trabalhando com esse grupo e aí você trai o grupo. Né? Você pega, né, aqueles que traíram o PT, traíram o grupo. Eles ficaram no ostracismo. Heloísa Helena traiu o PT. Sei lá, nem conseguiu ser eleita vereadora por Maceió. O Cristóvão Buarque traiu o PT, sem mandato. Então, vários, né, aqueles que formaram lá, o próprio, que deram início ao PSOL, Babá, né, Luciana Genro, muitos outros, né? Então você trair o grupo, né? O grupo se protege dos traidores, o tempo inteiro assim, né? Não só o grupo se protege dos traidores, mas você, ao sair de um grupo, vai para outro. Então Eduardo Leite, saindo do PSDB, vai para outro. Chegou lá, acabou, tem um carimbo, não é nem carimbo, né? É aquela marca no gado, né, que você, né, que os fazendeiros faziam, né, a marca com ferro quente na traseira do gado. Quer dizer, ele entraria marcado no PSD como alguém absolutamente capaz de trair o PSD. Esquece, né? Então, assim, isso seria algo catastrófico, no meu entender, para a carreira política de Eduardo Leite. Né? Muitas vezes, né, mesmo sendo catastrófico, os seres humanos fazem isso. Né? Tem uma literatura imensa sobre o free rider. Né? O free rider é o carona, então ele sempre pega situações de duas ou mais pessoas, né, grupos. Né? Existe o free rider individual. Né? Jon Elster escreveu isso num livro muito interessante. Do ponto de vista individual, quando é que nós somos free rider com nós mesmos? Ele dá um exemplo muito interessante. Quando você troca um prazer incerto, um grande prazer incerto no futuro, por pequenos prazeres certos no presente. Então, qual é o grande prazer incerto no futuro de não fumar? É você não desenvolver um câncer do pulmão. É incerto, porque você mesmo não fumando pode desenvolver por outras razões, mas é incerto. Então você troca esse prazer por pequenos prazeres, que é fumar um cigarrinho no presente. Né? Então, Eduardo Leite, ele pode ter um prazer incerto no futuro, um grande ganho incerto no futuro, que é ser uma figura importantíssima no PSDB, ainda sabendo que o PSDB está numa crise muito grave, muito problemática. Ele trocaria esta possibilidade por um prazer pequeno no presente, que é ser candidato a presidente, provavelmente com uma votação muito pequena, num partido, né, que ele levaria essa marca de ferro e fogo, né,
de traidor, né, e com a total impossibilidade de voltar para o PSDB. Se voltasse, ficaria pior ainda, né? E Eduardo Leite está tendo agora problemas políticos. O próprio PSD, as coisas avançaram, né, as decisões, né, algumas decisões, quando deixadas para frente, elas podem ser piores, né? Por exemplo, Sérgio Moro decidiu ser candidato no final do ano passado. Eu acho que se ele tivesse feito mistério e decidisse agora, teria sido melhor para ele. Então o timing da decisão é importante. Eduardo Leite é o contrário, né? A decisão de ir para o PSD vai sendo postergada e as reações dentro do PSD passam a serem mais importantes, né? Porque vai se aproximando a eleição, os políticos olham os resultados das pesquisas, olham o cenário e dizem, olha, está caminhando o favoritismo para Lula. Isso alguns políticos do PSD. Eles vão lá e vociferam e falam com, né, vão a público, vazam informação, falam com o próprio Gilberto Kassab e dizem, olha, a gente não quer ter candidato não, a gente quer estar livre, né, para apoiar quem a gente quiser em nosso estado, até porque Lula vai ganhar, eu quero estar do lado do futuro vencedor. Então é isso que tem acontecido no PSD. No PSDB, eu mencionei o caso do tesoureiro do PSDB, César Gontijo, mas outras figuras, Tasso Gereissati, outras figuras, têm chamado atenção para Eduardo Leite, não falando, né, com essa análise explícita que eu estou falando, mas tem chamado a atenção da gravidade que é você trair o seu grupo, né, e tem dito para ele, olha, fica aí, né, vamos ver o que acontece no futuro, né, Dória vai ser candidato a presidente. Na minha previsão, ele terá um desempenho ruim, ficará sem mandato, não será eleito presidente, obviamente, nesse sentido ele ficará sem uma máquina política. Não sabemos o que vai acontecer em São Paulo. Rodrigo Garcia pode não ser eleito, e aí o PSDB vai ficar um partido de fato sem a principal máquina que lhe dava sustentação. Então todos os tucanos vão ter que procurar, provavelmente, né, aqueles que conseguirem preservar seus mandatos vão ter que, porque o PL tende a crescer. Mas enfim, mas aí é muita água que vai passar embaixo da ponte. Eu penso muito do ponto de vista das atuais existências a Eduardo Leite, né, ir para o PSD, resistências dentro do PSD, resistências dentro do PSDB. A decisão dele é individual. E aí eu já fiz análise. Ele ficará para o resto da vida com a marca de traidor. Nada pior na política. Dei exemplos, a gente pode correr atrás de outros exemplos de políticos que ficaram muito tempo dentro de um determinado grupo, porque você cria rede de relações, você passa a viver naquele grupo, passa a conhecer as pessoas que estão lá, passa a se relacionar continuamente com elas. E aí você diz, não, agora eu não quero mais vocês. E aí ainda tem mais, pegaria muito mal, porque diz, disputou a prévia, perdeu, bebê chorão. Porque perdeu, foi para outro partido ser candidato. Né? Eu não tô, isso aí piora a situação da traição, mas a traição é muito pior do que qualquer outra coisa. Né? Então, Eduardo Leite, agora, não adianta chorar o leite derramado. Perdeu a prévia. Né? Entuba, não tem jeito. Como é que a gente diz? Entrou pelo cano, né? Você só sai do cano quando o cano acaba. Não tem jeito. Disputou a prévia, achava que ia ganhar, perdeu, vai ter que engolir. Né, e vai ter que ser candidato, e o certo seria fazer campanha para o candidato do partido. Né, esse seria o certo. Né, lamentavelmente, né, ninguém estranha isso no Brasil. Os partidos são desvalorizados. O correto seria hoje todo o PSDB estar empenhado na candidatura de João Dória. Né, quem ganhou e quem perdeu. Veja-se o que acontece nos Estados Unidos. Né, Biden, uma disputa, né, ferrenha com vários pré-candidatos, inclusive quem acabou se tornando vice dele, a Kamala Harris, começou na disputa, e aí depois você une o partido e o partido trabalha. Né? Lá tem dois partidos, ou ganharia, ou eles se uniriam e ganhariam o Democrata, ou eles perderiam. No Brasil, como você tem essa imensa quantidade de partidos, você pode se dar o luxo de dizer, não, perdi a prévia, agora eu não vou fazer a campanha do meu candidato, o candidato do meu partido. Isso é completamente equivocado do ponto de vista partidário. Né? Isso não existe, né, em lugar nenhum do mundo, mas também não existe em lugar nenhum do mundo um sistema partidário que tenha 30 partidos na Câmara dos Deputados. Então é compreensível que os políticos façam isso, mas é um tremendo tiro no pé. Depois
não entendem porque alguns partidos sobrevivem no tempo, quando falo isso, penso no PT, mantém-se unido, tem fator, e alguns partidos perecem no tempo, que, né, o que lamento, né, mas parece que vem sendo o caso do PSDB. Fique no canal, venha acompanhar análises políticas, análises, às vezes com mais ou menos humor, mas análises equidistantes, análises sérias do ponto de vista analítico. Um grande abraço, inscreva-se, comente o vídeo, traga mais gente para cá.